Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é fluxo, ou em inglês flow, ou teoria do flow. Diante de um rio que corre ali, é muito fácil interromper, desviar, dificultar o curso do rio. É mais difícil acelerar o seu curso. É mais difícil ainda entrar em fluxo com o rio, assumindo uma atitude de observador atento. Esse é o estado de fluxo. O estado de fluxo é estar plenamente consciente consigo e com o rio. O estado de fluxo, assim chamado pela teoria da psicologia do flow, desenvolvida por um psicólogo húngaro-americano, Mihaly Csikszentmihalyi, que nome difícil, diz que o fluxo é um estado em que o sujeito, a pessoa, está imerso em uma atividade, em uma relação humana, na contemplação da natureza, como do rio, como eu falei, de maneira que todas as suas habilidades emocionais, mentais, ou no caso da execução de uma tarefa, todas as suas habilidades estão em estado ótimo. Por isso que Mihaly chama de experiência ótima. É aquele estado que é muito comum se observar nos artistas, nos meditadores, nos poetas, nos escritores, mas também é comum observar em pessoas que desenvolvem sua atividade com total maestria, por isso a atividade como experiência ótima, ou que estão fazendo uma atividade em que elas confiam muito. Por isso o estado de flow, o estado de fluxo, é uma atitude relaxada, é uma atenção, uma consciência atenta e relaxada. É uma consciência que se estende entre o tédio e a ansiedade. Dizendo melhor, diante de uma atividade fácil demais ou habitual demais, tende-se a fazer essa atividade pelo tédio. Então é uma atividade que não empolga, não engaja, vai no automático. E diante de uma atividade que é difícil demais, tende-se a entrar num estado de ansiedade muito grande para dar conta de fazer aquela atividade. Então, o estado ótimo, a experiência ótima, o estado ideal, é um equilíbrio equidistante, é um equilíbrio dinâmico entre o tédio e a ansiedade. É uma atividade, entrar em uma atividade ou uma relação ou uma contemplação, entrar no estado em que há um equilíbrio entre o desafio e as habilidades pessoais. Não só confiar nas habilidades pessoais e não só partir atrás do desafio para tentar superar o desafio, que isso, pelo contrário, não funciona, faz afastar o desafio. Então, a experiência ótima, o estado de flow, o estado de fluxo, estar em fluxo, é essa imersão consciente, profunda, plena, e traz para o indivíduo uma sensação de totalidade, uma sensação de fusão. E esse estado de imersão provoca um estado para além
do tempo mecânico, do tempo de relógio. É como dizem, entraríamos em um estado de tempo kairótico e não cronológico. Então, o estado de flow ou o fluxo é essa atitude desejável para executar qualquer atividade. Agora eu vou falar sobre as atitudes pessoais que aproximam do estado de fluxo e as que afastam do estado de fluxo. As atitudes pessoais que aproximam do estado de fluxo é abertura, disponibilidade, compromisso com o que está fazendo, engajamento, busca de sentido e de significado pelo que está fazendo. Vou voltar para a imagem inicial do rio. Num estado de fluxo em que eu, observador atento, observo o fluxo de um rio, eu não preciso fazer nada. É total o engajamento, é total a consciência em que eu não preciso acelerar o rio. Não preciso. Eu não preciso desenvolver um pensamento, preste atenção no rio, preste atenção no rio. Não. O estado de fluxo já propicia isso. A atenção plena, a disponibilidade, o engajamento, o compromisso, fazer uma atividade com sentido, uma atividade... Por isso que promove um estado de paz e uma ideia, uma percepção de conexão com tudo que existe. Pelo contrário, as atitudes pessoais que afastam do estado de fluxo são a pressa, a formalidade, fazer as coisas com raiva, o tédio, fazer as coisas por obrigação, fazer as coisas procurando uma recompensa imediata, e material e quantitativa. Então, essas atividades, elas são desgastantes e cansativas, porque o ser humano e muita gente, principalmente pelo trabalho, mas não só pelo trabalho, elas despendem muito tempo fazendo atividades em que elas não estão profundamente engajadas. Elas fazem atividades por formalidade. Elas fazem atividades que elas não veem sentido. Essa é uma das grandes reclamações dos adoecimentos pelo trabalho. Então, como prestar atenção, como desenvolver mais essa capacidade de fluxo? Uma das principais características ou atitudes é prestar atenção nas sincronicidades. Sincronicidade é um termo discutido, elaborado pelo psicólogo Carl Jung, em que ele fala dessas situações que acontecem no dia a dia. São situações comuns, acontecem sempre. Por exemplo, está pensando em alguém que vai telefonar para alguém e essa pessoa telefona. Vai caminhando na rua e pensa em alguém e quando dobra a esquina, esse alguém vem ali na calçada. Então, essas atividades que na pressa a pessoa não presta atenção, Jung chamou de sincronicidade. São esses eventos que eles não são explicados por uma teoria de causa e efeito. Eles acontecem. Quando nós colocamos nossa intenção no campo, no universo, o universo e o campo se arranjam para propiciar a satisfação dessas nossas necessidades. Esse é o estado de fluxo. Estar em fluxo é esse estado de manifestar a necessidade, o desejo autêntico e ter uma confiança, uma crença profunda de que isso vai acontecer. É claro que isso não tem nada a ver com passividade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com magia, né? Desde os antigos já falavam sobre isso. O taoísmo
porque eles falavam de uma profunda ligação do ser humano com a natureza, conexões não locais, conexões sutis, que ao longo do desenvolvimento da humanidade nós perdemos isso. Mas a capacidade de intuição, a capacidade de envolvimento numa tarefa que faça muito sentido e que nos coloque por inteiro, corpo, alma, emoção, mente, tudo ali, é esse estado de reconexão de que fala a teoria do flow, a teoria do fluxo. Então eu vou concluir esse vídeo hoje desejando que você e eu, nós fiquemos mais atentas, mais atentos a essas sincronicidades, a esses eventos que não se explica por causa e efeito, a essas situações em que o universo ou o campo nos coloca em contato todos os dias, para que a gente possa viver o fluxo como um rio que corre livre, sem ser represado.